Bom, essa é a parte 2 da aula de carboidratos. A gente estava falando de intolerância à lactose. Existem 3 tipos de intolerância à lactose. A intolerância primária, que é mais comum em adultos. A intolerância congênita, que é mais comum em criança, porque diz respeito à herança genética. E a intolerância secundária, que é causada por conta de alguma outra alteração ou alguma outra doença intestinal, como doença de Crohn, doença celíaca, síndrome do intestino irritável. Se a pessoa está com alguma doença no intestino, o intestino para de produzir a enzima lactase. No caso da congênita, a criança nasce sem a enzima. E a primária é a que acontece ao longo dos anos. Geralmente, a pessoa deixa de produzir a enzima, reduzindo a produção paulatinamente ao longo do tempo. Essa intolerância é responsável por 30% dos casos de intolerância à lactose. Qual o tratamento, então, para essa condição? A restrição de leite derivado, a pessoa simplesmente para de comer, Ou o uso da enzima lactase, que pode ser utilizada pela indústria ou até mesmo caseiramente para preparo de produtos sem lactose. Então, hoje a gente encontra já nos mercados leite sem lactose, queijo sem lactose, requeijão sem lactose, ou ainda na forma de suplemento. Existem suplementos à base de lactase que você toma antes de comer. Então, tá com vontade de comer um pudim, Sabe que passa mal quando toma o pudim, toma o suplemento antes e aí pode comer o pudim. Uma situação extremamente delicada é a confusão que existe entre alergia alimentar e intolerância. A gente, quando teve aula de proteínas, falou um pouco de alergia, que a alergia ela é relacionada a uma reação do sistema imunológico a uma proteína presente num determinado alimento. O mais comum é reação à proteína, Então, é uma reação mediada imunologicamente, tá? Que é completamente diferente de uma intolerância alimentar, que normalmente é um problema digestivo. Então, na intolerância, existe uma dificuldade de digestão de um determinado componente do alimento. É o que acontece na intolerância à lactose. No caso do leite, existe alergia à proteína do leite e existe intolerância à lactose, que é o carboidrato do leite. Essas duas condições são confundidas de forma muito comum, E precisa ser diferenciado. Quando os sintomas são intestinais, essa diferenciação é mais difícil, precisa de um exame bioquímico. Mas quando os sintomas são sistêmicos, ou seja, se o indivíduo tem falta de ar, inchaço dos lábios, isso é impossível ser uma intolerância, vai ser alergia, ok? Bom, sobre os polissacarídeos, são os carboidratos mais complexos, Quando a gente fala de carboidrato complexo, são aqueles que vão estar na forma de polímeros de monossacarídeos unidos pela ligação glicosídica. Então, existem aqueles que são digeríveis, ou seja, que o nosso organismo tem enzimas para digerir o amido e o glicogênio. No nosso caso, da alimentação humana, o glicogênio é pouco importante, porque ele estaria presente no músculo e no fígado, nas carnes, só que no processo de abate dos animais, esse glicogênio é praticamente todo consumido. Então, as carnes não são fontes importantes de glicogênio. Então, a gente vai ter amido nos vegetais, como a principal fonte, de carboidratos digeríveis.
E carboidratos não digeríveis, que são as fibras, representada aqui principalmente pela celulose, mas tem outras fibras que a gente vai discutir mais na frente. O amido e o glicogênio, eles se apresentam na forma de grânulos. Então, aqui a gente tem uma imagem, né, dos grânulos de amido dentro da célula vegetal, composto pelo polissacarídeo todo enovelado aqui dentro. Então, quando a gente consome um alimento rico em amido, a estrutura da célula vegetal tem que ser destruída para que esse grânulo de amido possa, né, ser digerido pelas enzimas digestivas, ok? Existem dois tipos de amido, duas moléculas diferentes, a amilose e a amilopectina. A amilose é a estrutura mais simples, que é composta de unidades de glicose unidas pelas ligações alfa-1,4 glicosídicas. A amilose, ela é uma estrutura que tem um pouco mais de afinidade de água. O amido, ele não é facilmente solúvel em água, tá? A amilose, ela vai ter uma solubilidade um pouco melhor em água quente em relação à amilopectina. A amilopectina tem uma estrutura mais complexa, né, formada por as mesmas unidades de glicose, só que além das ligações alfa-1,4, é possível encontrar aqui as ramificações alfa-1,6, tá? E tornando essa estrutura mais complexa. Então, por exemplo, aqui a gente tem a batata, que é uma fonte importante de amido. A batata tem a amilose, representada aqui, essa estrutura espiral, né, com ligações alfa-1,4, e a amilopectina com as ramificações aqui, formando essa estrutura mais complexa. Na batata, né, a gente tem 80% de amilopectina e 20% de amilose. Então, essas duas estruturas vão compor o total de amido dos alimentos. De um modo geral, a amilopectina é mais abundante na maioria dos alimentos, né? E a concentração dela aí vai variar de 75 a 85%, tá? E a amilose menos abundante. Essa divisão de amilose e amilopectina vai ser importante para a gente estudar as propriedades do amido, né? O amido, ele é muito utilizado, vocês devem ter lido no texto que foi deixado para da semana anterior, né? Que o amido, ele tem características importantes e uma delas é a gelatinização, que é a capacidade de formar gel, tá? Então, quando o amido é misturado em água, inicialmente água fria, ele é insolúvel. Mas quando ele é aquecido, ele forma um gel, né? Então, é muito utilizado na fabricação de molhos, de sobremesas, que a gente precisa de textura gelatinosa. E aí, quando esse amido resfria, esse gel, ele permanece firme por um tempo, né? Mantendo essa propriedade de gelatinização. Só que depois de um tempo, passadas-se algumas horas do resfriamento, esse amido passa por um outro processo que é chamado de retrogradação, que é quando há insolubilização espontânea do amido. Então, a gente mencionou que esse amido não é muito solúvel em água fria. Então, a gente forçou a solubilização quando aqueceu. Depois de algumas horas desse gel de amido resfriado, esse amido volta a insolubilizar. E aí traz uma textura estranha, aquela textura da lasanha do dia seguinte, né? Aquele gel que não fica mais elástico. Ele tem uma estrutura esquisita, ele começa inclusive, a ter exudação, ou seja, perda de líquido, né? Que é um outro fenômeno chamado de cinérese, tá? Daí, a gente também precisa estudar uma outra propriedade importante do amido, que é a resistência à digestão. Então, amido resistente
é a soma do amido e seus produtos de degradação que não são absorvidos no intestino delgado. Então, uma parte do amido não é digerida nem absorvida, tá? Que são resistentes às enzimas digestivas. E esse amido não digerível, né, que é chamado de amido resistente, é também chamado, considerado fibra, porque ele vai, de certo modo, facilitar a motilidade intestinal. Então, quando a gente for estudar fibra, a gente vai falar de novo aqui de amido resistente. Bom, esse amido que não é digerido, ele está presente nos vegetais numa concentração baixa, tá? Que pode chegar até em torno de 6%, que é um amido nativo do vegetal, natural do vegetal, que não é digerido. Mas é possível forçar a formação desse amido resistente no processamento. A indústria é capaz de fazer isso e a gente vai estudar isso agora. Então, existe basicamente 3 tipos de amido resistente. Amido tipo 1 é o amido fisicamente preso dentro da matriz do alimento. Ele é resistente porque as enzimas não têm acesso. Lembra quando a gente mostrou a célula? Então, se, por exemplo, eu tenho uma célula que tem uma capa fibrosa muito grande, as enzimas digestivas não chegam lá e não conseguem digerir esse amido. Então, isso é influenciado pela trituração de um modo geral, mastigação, né? Então, se eu pego um grão de trigo que tem uma casca grossa, com muita fibra, se eu não mastigar adequadamente, eu não vou conseguir acessar o amido lá dentro. Mesma coisa para o milho, né? Então, o milho tem uma casca ali cheia de fibra. Se eu não mastigo esse alimento de forma adequada, é difícil, né, as enzimas digestivas conseguirem chegar nos grânulos de amido que estão no interior da célula. Então, quando a gente faz a farinha, tritura o alimento, extrai esse amido, facilita a digestão. Então, farinha de trigo, quando o amido vai ser triturado no moinho, na fábrica, é como se esse moinho já tivesse feito a mastigação para a gente. Então, facilita o acesso das enzimas digestivas, tá? O amido resistente tipo 2 é aquele que, mesmo triturando, ele não vai ser digerido. Então, ele está numa forma granular tão compacta que as enzimas digestivas não conseguem alcançar. Então, isso é comum nos alimentos crus. Voltando à farinha de trigo. Quando a gente tritura, a gente elimina o amido tipo 1, mas não elimina o tipo 2. Né? Se a farinha estiver crua, o amido tipo 2 está lá. Mas a hora que eu cozinho essa farinha e eu vou gelatinizar esse amido tipo 2, eu facilito a solubilização dele e o acesso às enzimas digestivas, tá? Então, aqui, talvez o melhor exemplo seja da cenoura. Cenoura crua, ela tem mais amido resistente do que a cenoura cozida. Então, quando a gente cozinha, facilita a gelatinização do amido e o aproveitamento desse amido. Se eu for avaliar isso em termos de valor calórico, a cenoura crua vai ter um valor calórico menor do que a cenoura cozida, porque eu facilito a digestão do amido na cenoura cozida. O amido resistente tipo 3 é aquele que é adquirido com a retrogradação. Lembra que a gente falou? Quando a gente cozinha o alimento, gelatiniza. Só que quando a gente deixa para o dia seguinte, aquele amido insolubiliza novamente, tá? Então, principalmente a amilose. E aí esse amido se torna insolúvel e a digestão dele vai ser dificultada, tá? Então, uma coisa é aquele amido resistente tipo 1 que está lá na matriz do alimento preso. Quando eu trituro, eu libero esse amido tipo 1. Ele pode se tornar amido resistente tipo 2, mesmo triturado. Aí eu cozinho, libero esse amido. E aí ele pode virar amido resistente tipo 3 no dia seguinte, né? Mesmo assim, ele pode ficar resistente à retrogradação. Um exemplo de alimento que tem amido tipo 3 é a
a biomassa de banana verde que a gente fala na próxima sessão da aula.